Olá, estamos de volta para continuarmos nosso bate-papo, a nossa leitura, as conversas sobre o livro Boa Nova, de autoria espiritual de Humberto de Campos e a psicografia de Chico Xavier. Hoje chegamos ao capítulo 29, quase no finzinho do livro. São 30 capítulos e hoje o capítulo 29 fala sobre um evento conhecido como os 500 da Galileia. Nos evangelhos, nós só vamos encontrar essa passagem na primeira carta aos Coríntios de Paulo, no capítulo 15, no versículo 3. Paulo fala assim: depois apareceu a mais de 500 irmãos, de uma vez, dos quais alguns ainda vivem, mas outros já dormiram, né? Dizendo a entender que quando ele escrevia aquela carta aos Coríntios, parte daqueles 500 que ouviram Jesus já haviam falecido. Esse capítulo é muito bonito, ele é um capítulo muito forte, né? Porque ele tem um diálogo de Jesus muito pungente, muito forte, muito emocionado. Na verdade, é um sermão de Jesus a 500 da Galileia como homens nos quais a sua obra prosseguiria. O capítulo começa exatamente com Humberto de Campos contando como todos estavam se sentindo após a partida do Cristo. E ele usa uma frase bem bacana que foi quando Simão Pedro e alguns outros salientaram a necessidade de regresso a Cafarnaum. Eles estavam ainda em Jerusalém. Era como se Pedro e alguns quisessem que a vida retornasse ao normal, se é possível, né? Que estivesse um normal após a passagem do Cristo entre nós. E eles lembraram de várias passagens do Cristo entre eles quando voltaram a Cafarnaum e continuaram se reunindo na casa de Pedro, dizendo e lembrando como Jesus ficava feliz de repartir o pão, como Jesus ficava feliz de trabalhar pelo próximo, de ensiná-los. Isso tudo ia criando uma atmosfera de nostalgia, de saudade, de uma bem-querença que eles sentiam ainda pulsar dentro dos corações, como se fosse algo vivo entre eles, como se o Cristo ainda estivesse entre eles. E ele diz, né, Humberto de Campos, que toda tarde um grupo de pessoas caminhava na direção do monte, se referindo aqui ao monte onde Jesus proferiu o Sermão do Monte. E ficavam ali em busca daquela atmosfera, daquele ambiente que trazia para eles saudade, mas ao mesmo tempo trazia abrigo, trazia conforto, esperança, né? Que essas são as palavras do Cristo. E nesses momentos se comentavam a respeito do que o próprio Jesus falava: eu vou retornar, eu retornarei. E eles comentavam, eles falavam sobre essas questões. E quando eles se reuniam, alguns daqueles discípulos tomavam a palavra, falavam alguma coisa, relembravam os ensinos do Cristo, já iniciando um primeiro procedimento de distribuição do ensino do Cristo para toda a manutenção do ensino do Cristo pelas próprias palavras dos discípulos, né? Só que Humberto de Campos conta que em determinado dia, eu vou ler para vocês porque é muito bonito, é muito poético realmente, e para não perder essa força, eu vou ler. Nesse dia, como que a antiga atmosfera se fazia sentir mais fortemente. Por instinto, todos tinham a impressão de que o mestre voltaria a ensinar as bem-aventuranças celestiais. Teve um dia especial, onde eles podiam sentir que o Cristo voltaria. E ele volta. Era ele. Se sentem uma energia, uma luz muito forte vindo descendo do céu. Era ele.
É assim que Humberto de Campos narra, era ele, o Cristo voltou. O Cristo estava entre eles. E o mais bonito desse capítulo, né, além do que Jesus fala, é que a palavra articulada não tomou parte naquele banquete de luz imaterial. Jesus não falou. Jesus falou pelo pensamento com todos eles. Não houve palavra articulada. Isso é lindo demais. Isso tem uma força, uma potência de união muito grande. E Jesus começa dizendo, amados, era o que nós somos, é o que nós somos para ele. Nós somos filhos amados, irmãos amados. E ele fala, enviei meus discípulos como ovelhas ao meio de lobos. Recordando lá a passagem de Mateus 10, 16, que envia as ovelhas ao meio dos lobos, né? E ele bota assim, depois deles, isso ele já falando com a multidão, depois deles, dos discípulos, é a vós que confiam a tarefa sublime da redenção pelas verdades do Evangelho. Ou seja, naquele momento Jesus estava designando os 500 da Galileia, como ficaram conhecidos, como depois dos discípulos, aqueles que levariam a obra do Cristo à frente. E ele bota, eles serão os semeadores, os discípulos, e vocês o fermento divino. É aquele que vai, de pouco a pouco, fazer crescer, expandir o conhecimento do Cristo, porque é isso que é feito, né? E ele, mais uma vez, ele retoma o ensino de Mateus 16, de Marcos 8, que é tomai a vossa cruz e seguir-me. É isso que ele fala, tome a vossa cruz e me siga. Eu vou ler parte dessa explanação do Cristo, porque séculos de lutas vos esperam na estrada universal. Mais uma vez, Jesus não dá esperanças vãs, não fala sobre facilidades. Jesus reafirma, reacende a responsabilidade e alerta. Toma a vossa cruz e me segue. Mas não vai haver facilidades. As lutas serão grandes nessas estradas. Sereis escarnecidos e aparentemente desamparados. Aparentemente, porque ele sempre estará conosco. Todas as vezes que nós nos colocamos à disposição do Cristo para trabalhar pelo Cristo, ele sempre estará conosco. Nunca estaremos sós. Isso é muito bonito. E ele coloca aqui ainda, porém, no desenrolar das batalhas sem sangue, eu acho isso de uma poesia, de uma profundidade muito grande. É uma batalha sem sangue. Não tem mortos, não tem feridos. Tem aqueles que são salvos na batalha, porque são amados do Cristo. Ele coloca, dar-vos-ei a minha paz. Ele está relembrando lá o que está em João 14, 27. Eu deixo a minha paz a vocês, que vocês consigam ter a minha paz. O mundo vos cobrirá de golpes terríveis e destruidores, mas de cada um das vossas feridas retirarei o trigo luminoso para os celeiros infinitos da graça. Ele está dizendo que de cada dor que nós, bem-aventurados aqueles que sofrerem em nome do Cristo, ele vai tirar o trigo para o celeiro divino. Então os 500 da Galileia ficam com a incumbência de que, ao sofrerem pelo Cristo, estarão possibilitando não só a divulgação, mas como a manutenção do ensino do Cristo, porque de cada dor, de cada sofrimento, Jesus vai tirar aquele elemento que vai ser o amparo, o sustento, como um celeiro divino para as outras almas. E nós hoje devemos ter essa mesma ideia dos 500 da Galileia. Todas as vezes que sofremos para levar a palavra do Cristo, para mantermos o ensino do Cristo como elemento vivo, tenhamos certeza que não estamos desamparados e que estamos colaborando para colocar um grãozinho nesse celeiro divino que Jesus vai retirar a semente
e o alimento para o próximo. E ele bota: vocês tenham certeza, ide ao mundo, onde teremos de vencer o mal. Então, nossa ideia hoje é dizer que os 500 da Galileia, eles receberam a incumbência de vencer o mal, de não procrastinarem na luta contra o mal, que eles deviam levar adiante, sofrer pelo Cristo, mas para combater o mal. Nós hoje também precisamos entender que somos trabalhadores do Cristo para vencer o mal em nós e o mal no outro, na sociedade, combater. Então isso tem que ficar gravado em nós. Depois dessas palavras, o Cristo se eleva, o Cristo sobe, e eles ficam como extasiados naqueles primeiros brilhos noturnos, nas luzes cintilantes que aparecem. Humberto de Campos coloca assim: foi confiado aos 500 da Galileia o serviço glorioso da evangelização das coletividades terrestres, sob a inspiração de Jesus Cristo. Eles reencarnaram em todos os tempos nos mais diversos grupos religiosos e políticos. Então, por isso que o Cristo não tem religião. Porque em todas as religiões, em todos os ambientes onde tem uma luz, uma alma que se eleve nos ensinos do Cristo, é um 500 da Galileia. É um dos elementos que preservam o ensino através do sacrifício, através da dedicação, da luta contra o mal. Então, eles são o Evangelho encarnado entre nós. São aquelas pessoas que transitam em diversos ambientes religiosos, políticos, sociais e não se deixam abater pelos valores humanos. Os que o guiam, os valores que os guiam são os valores divinos, os valores do Mestre Jesus. Isso tem que vir até nós como um perfume que chega, em que a gente inspira como um elemento que vai trazer para nós conforto, esperança, força e fé na luta contra o mal. Que sejamos elementos dispostos a suportarmos todos os sacrifícios em nome do Cristo. Procuremos agir diariamente como aqueles que estão procurando sustentar os celeiros divinos com as nossas migalhas de amor, com as nossas migalhas de perdão e benevolência, como os 500 da Galileia receberam essa incumbência. E quem sabe, alguns de nós possamos ter sido um desses elementos, ou possamos ter conhecido na nossa vida um desses elementos. Com certeza, cruzamos com eles em muitos momentos. Então, vamos preservar a ideia do ensino do Cristo, que nada nos detenha no combate ao mal, mas sem derramar sangue, sem nenhuma gota de sangue, apenas amor. Obrigado e até o próximo capítulo.